Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Se você gostar do conteúdo, inscreva-se, curta, comente, compartilhe. Eu vou falar aqui brevemente de uma obra do escritor, jornalista, correspondente de guerra, aventureiro Ernest Hemingway. Por quem os sinos dobram. Aconteceu o seguinte: o Hemingway cobriu como correspondente de guerra, ele cobriu a Guerra Civil Espanhola, e ele era um cara que ele era muito aventureiro, mulherengo, bebia, inclusive é dele a célebre frase de que o problema da humanidade é que está 2 doses de uísque abaixo do normal. Ou seja, ele acreditava que o estado normal da pessoa era 2 doses de uísque. E durante a cobertura da Guerra Espanhola, ele estava numa cidade no interior da Espanha, e ele percebeu que ele era um cara notívago. Ele escrevia muito dos seus artigos, das suas matérias, das suas colunas durante a noite, acompanhado, é claro, de um bom uísque, charuto. Era um cara bastante mulherengo também, enfim. E durante esta passagem dele pela Espanha, nesta cidade, ele notou que ele teve até uma certa dificuldade, porque como ele era notívago, ele costumava mandar o seu material depois do meio-dia, porque ele passava a noite toda escrevendo, ia dormir lá pelas 5, 6 horas da manhã e mandava depois do meio-dia seus artigos lá para a redação e tal, para ser publicado. Só que ele tinha dificuldade de dormir entre 6 e meio-dia, porque os sinos ali naquela cidade começavam a tocar quase que incessantemente. Os sinos das igrejas, né? Igrejas locais, das paróquias ali daquela região, né? E para quem já morou no interior, aqui no interior do Brasil que eu estou falando, para quem conhece, mais antigamente, né? Havia esse costume nas cidades, principalmente aí, né, no interior, de os sinos tocarem, dobrarem, que geralmente os sinos tocavam às 6 horas, que era a hora da Ave Maria, mas quando ele tocava fora de horário, desculpa, é porque alguém havia falecido. Então era uma forma de informar, uma maneira de informar a comunidade que alguém da comunidade havia falecido. E só que isso era assim, por exemplo, se o sino tocasse às 3 horas, alguém da comunidade faleceu, alguma coisa, o pessoal já ficava alerta. É até meio assustador, mas era um costume, um hábito, né? E ali naquela cidade espanhola, ele ia dormir e os sinos ficavam tocando. E ele percebeu que isso já havia acontecido em outros lugares que estavam em guerra, quando ele havia ficado constituído sua base em algum lugar interiorano, alguma coisa assim. E ele então saiu e foi perguntar para um morador local por que os sinos ficavam tocando tanto. E aí eles falaram o seguinte: os sinos dobram por você. Ele na hora não entendeu muito bem, mas acontece o seguinte: como havia aquela revolução, aquela guerra, o povo do local, os nativos ali, tinham essa noção de que quem falecesse naquele ambiente de guerra, essa pessoa, soldado, ele não morreu simplesmente por ele, mas morreu por alguém. Então eles diziam, era um costume quando alguém perguntava por quem os sinos dobram.
era uma nota de falecimento, e como era uma guerra, as pessoas, os soldados da região que estavam combatendo, faleciam. E ali naquela cidade tinha muitas pessoas, muitos soldados combatendo. Então eles costumavam dizer: morreu por você, ou seja, morreu pela liberdade, morreu pela luta, morreu por uma causa. Os sinos estão dobrando não apenas porque alguém da cidade, algum soldado, algum jovem faleceu. Não, eles estão dobrando por você, pela sua liberdade. Isso valia para a guerra, inclusive na Segunda Guerra Mundial. Sempre que os sinos ficavam dobrando, tocando incessantemente, é porque eles recebiam a notícia de que alguém faleceu, e eles tinham essa noção de que não faleceu em vão, faleceu lutando por um ideal, por uma causa. Então os sinos estavam dobrando não apenas por consternação daquele que faleceu, mas pela liberdade. Então eles diziam: os sinos dobram por você. O Ernest Hemingway, inclusive, tem uma música do Raul Seixas, Por Quem os Sinos Dobram, que ele faz essa referência, que logo no começo, no início da música, ele diz assim: nunca se vence uma guerra, até vou dar uma cantadinha aqui, nunca se vence uma guerra lutando sozinho, cê sabe que a gente precisa entrar em contato. Ou seja, não se vence uma guerra sozinho, e numa guerra as pessoas que dão suas vidas na guerra, seja ela qual for, estão dando suas vidas por um ideal maior, por um ideal, como eu disse, de liberdade, por uma causa, pela pátria, pela família. Então eles tinham esse costume de dizer, em tempos de guerra: os sinos dobram por você. O Ernest Hemingway, ele teve uma vida, ele foi um cara completamente aventureiro, como eu disse, né? Mas infelizmente ele teve um final, de certa forma, trágico, porque ele carregava consigo, ao longo da vida, o tema de tirar a própria vida, né? Temos suicídio. Ele tirava de tirar a própria vida. Isso aparece em escritos deles, cartas, conversas, com muita frequência. E o seu suicídio em 1929 por problemas de saúde e financeiros, porque, como eu disse, ele era um cara que ele era um bom vivant. Ele era um cara que ele tinha, para ele a existência dele tinha que ser em meio a aventuras, em meio a bebida, mulheres, aquela coisa toda. A sua mãe, Grace, dona de casa e professora de canto e ópera, enviou-lhe pelo correio a epístola com a qual o seu pai havia se matado. Ou seja, ele tinha um histórico na família. E aos 61 anos, o Hemingway, enfrentando problemas de hipertensão, diabetes, depressão e perda da memória, na manhã de 2 de julho de 1961, eu até vou pegar aqui bem para passar para vocês, em Ketchum, em Idaho, tomou um fuzil de caça e disparou contra si mesmo. Encontra-se sepultado no cemitério de Ketchum, em Ketchum, no condado de Banner, em Idaho, nos Estados Unidos. Ou seja, aos 61 anos, um cara relativamente jovem, novo, né? Ele sabia que ele não tinha mais a mesma condição de viver a vida que ele vivia. E para ele não fazia sentido se não fosse seguir aquela vida. Ele não podia mais, ele estava completamente debilitado. Então ele achou que não fazia parte mais da existência. Ele já não se considerava mais parte da existência, atentou contra a própria vida. E esse foi o final de um grande escritor, Hemingway. E essa é mais ou menos a história de Por Quem os Sinos Dobram.
ficou muito marcado isso. Os sinos dobram por você, porque em última análise, sempre que alguém faz a passagem, alguém falece, deixa um legado. E esse legado foi um legado para a sociedade, para a humanidade, de uma maneira ou outra. Os sinos dobravam mais assim, a gente tinha o costume no interior. Eu me lembro disso, que eu morei em cidade interior, inclusive eu morei em Ijuí, mas no interior de Ijuí tinha um vilarejo lá que a gente costumava ouvir os sinos tocando, e quando os sinos tocavam alguém havia falecido. É meio assustador, porque as pessoas já se preparavam, olha, alguém da comunidade, porque todo mundo se conhece, faleceu. Então essa ideia de que os sinos dobram por você vem desta memória do Hemingway, que ele deixou em sua obra, que as pessoas muitas vezes deixam um legado, muitas vezes falecem, como era o caso daqueles soldados, como o caso de soldados que lutaram pela liberdade, pelo mundo livre. Não é simplesmente alguém que passou. Os sinos dobram por você. Valeu, galera. Abraços, beijos no coração.